Os jovens que vão completar 18 anos até o fim de 2021 devem fazer o alistamento militar. A inscrição pode ser feita pelo site do Exército Brasileiro. Quem não puder, pode fazer presencialmente na junta de serviço militar mais próxima de sua residência. Mas por causa da pandemia do coronavírus, a recomendação é o alistamento virtual para evitar aglomerações. O serviço militar, ele é um preceito constitucional, está regulamentado pela Lei do Serviço Militar e pelo decreto que regulamenta a Lei do Serviço Militar, né? E esse preceito constitucional, ele faz com que esse alistamento, o serviço militar seja obrigatório. E o alistamento é a primeira etapa para que o cidadão do sexo masculino fique quite com o serviço militar. A data final para o cadastro é 30 de junho. Quando o cidadão da classe estabelecida deixa de fazer seu alistamento, ele fica em débito com o serviço militar. E a partir daí ele sofre algumas penalidades. Por exemplo, ele deixa de... ele não vai poder efetuar matrícula em instituição pública, né? Ele não pode tirar passaporte. Se ele tiver alguma bolsa de estudo, essa bolsa de estudo não mais será fornecida para ele. E além do que ele vai atrasar a sua prestação de serviço militar, porque ele vai ser postergado para o ano seguinte. Ele passa a ser um cidadão refratário e aí ele vai postergar essa situação do serviço militar dele. Para iniciar o processo de cadastro, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o jovem deve acompanhar os próximos passos no mesmo site. Se ele não for dispensado, ele vai designado para a seleção geral. Aí é a etapa após o alistamento, ele vai para a seleção geral. E na seleção geral também há um processo seletivo, onde ele pode ser dispensado da incorporação ou ele ir para a seleção complementar, que é aquela que acontece dentro da unidade que ele foi designado para, se caso servir, incorporar. Campinas recebe por ano cerca de 9.000 alistamentos. O processo de seleção para as Forças Armadas ocorre de 1º de julho a 28 de outubro. Se aprovado, a prestação do serviço militar será de 12 meses, prazo que pode ser reduzido por 2 meses ou estendido em mais 6 meses. Muita gente acha que aquele cidadão do sexo masculino, né, aquele brasileiro do sexo masculino, que está dentro do universo do serviço militar, por ter uma deficiência, ele não precisa alistar. Não, o alistamento é obrigatório. Tá? Então, se a pessoa tem uma deficiência, lá no site, quando ele entrar no site, vai ter lá problema de saúde. Ele vai clicar ali e vai relatar qual é a situação de saúde dele. Vai ter um requerimento, onde ele vai preencher e vai levar na junta do serviço militar. Tá? Se ele tiver uma deficiência que o impeça de sair de casa, o procurador dele, o curador ou o tutor poderá fazê-lo. Se dispensado, o candidato recebe o certificado de dispensa de incorporação e acorda a apresentar-se caso seja necessário. Isso é um dever constitucional, né? A nossa experiência na seleção mostra que a maioria é voluntária para poder fazer o serviço militar, mas é uma obrigação realmente perante a pátria, né? Por isso que a gente fala que trabalha no quartel, a gente serve, né? Então é servir, né? Isso é um preceito que o cidadão tem que ter em mente. Ele ser voluntário ou não, não vai ser essencial para o processo seletivo. Pode ser considerado? Pode, mas não é essencial. Mas o ideal é que todos tenham esse desejo de realmente servir a pátria.